Olá, bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre os ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Hoje nós vamos ver a aula 31 sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para a gente poder começar a nossa aula, vamos ver o nosso texto-chave de hoje, o nosso versículo-chave, que se encontra na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14 até o versículo 17. Diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Os nossos textos complementares de hoje ficam no livro de Atos, capítulo 13, versículo 26 até o versículo 39. Diz assim: Irmãos, filhos de Abraão, e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Na aula de hoje nós vamos ver a definição sobre a morte e ressurreição de Cristo, as evidências da ressurreição de Cristo e a necessidade da morte de Cristo. Por que Cristo precisou vir para a terra e morrer pelas pessoas. Definição: a doutrina da morte e ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. É nisso que está baseado a nossa fé. Você é um cristão? Então saiba que a sua fé, o cristianismo, ele está centrado na doutrina da morte e da ressurreição de Cristo. Como nós vemos lá no nosso versículo-chave de hoje, na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 14 diz assim: E se Cristo não ressuscitou, logo é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Porque o cristianismo está centrado, a base dele é na morte e na ressurreição de Cristo. O cristianismo ele não pode ser baseado apenas na morte de Cristo e nem somente na ressurreição de Cristo, mas ele é baseado nos dois juntos, a morte e a ressurreição. A morte foi para perdão de pecados e a ressurreição para poder mostrar que assim como ele venceu tudo aquilo, ele também nos daria vitória. E aí nós vemos também no versículo 17 que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, então é inútil a fé que vocês têm, e vocês ainda estão em pecados. Por isso que o cristianismo é centrado na ressurreição de Cristo. Essa é a base da nossa fé. Essa doutrina se chama doutrina da expiação,
porque Cristo morreu para expiar os nossos pecados. A doutrina da morte e ressurreição de Cristo, para não dizer esse nome inteiro, foi dado a ela o nome de doutrina da expiação, porque Jesus veio e morreu para pagar pelos nossos pecados, né? O ser humano pecou, então como ele pecou, a consequência do pecado, lembra lá Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então a consequência, o salário, né, do pecado era a morte. Como pecadores, nós deveríamos morrer. Mas a nossa morte nunca seria suficiente, nunca seria, nunca teria o poder necessário para nos fazer com que Deus nos perdoasse, para fazer com que Deus nos perdoasse. Precisaria que alguém perfeito morresse para que o nosso pecado pudesse ser pago, para que aquela dívida que a gente tem com a morte pudesse ser paga. Mas nós não somos perfeitos, nós somos totalmente pecadores. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. E antes do versículo 23, em todo o capítulo 3 de Romanos, você vai ver que o ser humano é totalmente e completamente pecador. Ele é pecador por inteiro, ele não tem nada de bom dentro dele. Nada de bom pode vir de dentro do ser humano se não for por Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não morar dentro daquele ser humano, e aí sim que vai poder ter um bem dentro daquele ser humano. Se ele não morar dentro do ser humano, não tem bem nenhum no ser humano. O ser humano ele é totalmente pecador e ele é completamente entregue para o pecado. Então, se a gente morresse para pagar a nossa dívida pelo pecado, ainda assim a nossa morte não seria suficiente. Porque precisaria que alguém perfeito, limpo, sem pecado, morresse para que essa dívida com o pecado, com a morte, pudesse ser paga. Por isso Jesus veio e morreu no nosso lugar, porque somente a sua morte seria suficiente para poder pagar aquela dívida que nós tínhamos, já que somente ele é perfeito. E aí ele pega a justiça dele, já que ele nunca pecou, e mesmo assim ele se entregou à morte, então ele era assim justo, diferente de nós, ele pega a justiça dele e coloca sobre nós. E assim quando Deus olha para nós, Deus nos vê justificados, não pela nossa própria justiça, porque nós não temos uma justiça própria. Nós somos injustos, nós somos impuros, somos pecadores. Mas é quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo que foi colocada em cima da gente, né? Foi colocada em nós. Essa é a expiação de pecados. O que significa expiar? Expiar significa reparar um erro, uma falta, pagar um crime, remir ou remir-se, pagar as consequências de, receber punição por. É o mesmo que bode expiatório. Jesus Cristo, ele recebeu a punição pelo pecado no nosso lugar. Nós deveríamos ter recebido essa punição pelo pecado. Qual é a punição? Romanos 6:23 é a morte. A consequência, a punição, o castigo pelo pecado é a morte. Nós deveríamos ter sofrido esse castigo, mas aí Jesus veio e sofreu esse castigo no nosso lugar. Então ele expiou os nossos pecados, ele pegou um castigo que era nosso e tomou para si mesmo. Isso é expiar. Para vivenciar o verdadeiro cristianismo, é necessário crer no poder da morte e da ressurreição de Cristo sobre nossas vidas, conforme tem lá em 1 João 5, no versículo 10 ao versículo 13. Vamos ver o que diz 1 João 5, do 10 ao 13. Diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crer em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque Deus dá um testemunho acerca do seu Filho. Então quem não crê em Deus não acredita no testemunho que ele dá acerca do seu Filho. E qual é o testemunho que ele dá acerca do seu Filho? Este é o testemunho que Deus dá. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho, que quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então esse é o testemunho que Deus dá para nós acerca do seu Filho. Ele nos deu o seu Filho para expiar os nossos pecados.
Então, para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa viver o verdadeiro cristianismo, nós precisamos crer no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, que é tudo aquilo que Jesus fez. Deus nos mostra aquilo que Jesus fez. Deus entregou Jesus por nós. E ele inspirou os profetas, os pregadores, os apóstolos, para escreverem o Novo Testamento acerca do seu Filho. Deus também inspirou, foi o mesmo Deus que inspirou os profetas e os pregadores do Velho Testamento também, para escrever as profecias acerca do Messias que viria. E aí depois ele inspirou os profetas e os apóstolos do Novo Testamento para escrever acerca do Messias que veio, contando sobre tudo aquilo que Jesus deveria fazer e por que Jesus deveria fazer. Então nós devemos crer nisso, que o principal é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, para que nós possamos viver o verdadeiro cristianismo. Quando cremos no que Jesus fez, e que foi por conta disso que hoje nós podemos nos achegar a Deus e sermos perdoados, então recebemos o perdão divino e somos reconciliados por Deus. Por quê? Porque como um ser humano, por exemplo, vamos voltar lá no comecinho para a gente poder entender isso. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse a Adão: olha, você pode comer de todas as frutas que tem no jardim, menos da árvore, a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer o fruto dessa árvore, então você vai morrer. E o que acontece? A serpente, que era Satanás disfarçado, engana Eva usando as próprias palavras de Deus. Ele distorce aquilo que Deus disse e ele consegue enganar Eva. E Eva cai na tentação e come da fruta. E ela dá para o seu marido. Eles morreram automaticamente assim que comeram da fruta? Não, eles não morreram. Mas quando Deus disse que eles morreriam se eles comessem da fruta, isso significa que não significa que seria a partir do exato momento que eles comessem da fruta, mas significa que a partir do momento que eles comessem, eles morreriam espiritualmente, seriam afastados de Deus, porque eles não seriam mais puros, agora eles estariam impuros pelo pecado, o pecado os manchou, tanto por dentro como por fora. E um simples banho, ou simplesmente eles esperarem que aquela maçã saísse de dentro deles, né? No natural você come e depois sai para fora. Não serviria, não seria suficiente, porque foi uma coisa espiritual, não foi simplesmente alguma coisa física, uma coisa carnal. E também com o passar do tempo, agora que eles estavam impuros pelo pecado, eles estariam sensíveis a doenças, ao sofrimento, às aflições. E isso tudo vai fazendo o ser humano se desgastar aos poucos. A velhice é o ser humano se desgastando aos poucos. A célula do ser humano vai envelhecendo, vai ficando fraca, vai perdendo sua força e por isso ele vai envelhecendo até um dia que o seu corpo não aguenta mais e ele acaba falecendo. Então, mesmo que Adão e Eva não tenham morrido no mesmo momento que eles comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, mas eles envelheceriam e estariam sujeitos à morte e o seu espírito por dentro, eles morreram espiritualmente. E o que aconteceu? Deus os tirou do jardim do Éden. Deus os colocou para fora. Não porque Deus não queria mais estar com eles. Deus queria estar com eles. Deus sempre quis estar com a humanidade. E isso, quem lê a Bíblia, vê que Deus sempre quis estar com a humanidade. Deus foi que escolheu se revelar ao homem. Não foi Abraão que pediu para que Deus se revelasse a ele. Foi Deus que, por sua própria espontânea vontade, escolheu se revelar a Abraão. Deus escolheu se revelar a Davi, se revelar a Moisés. Moisés nem o procurava e Deus escolheu se revelar a Moisés. Foi Deus que escolheu se revelar ao homem. Foi Deus que disse: Moisés, construa um tabernáculo, porque a minha presença vai descer e eu vou ficar dentro do tabernáculo para que eu possa estar no meio do povo. Mas não deixa o povo chegar perto do tabernáculo, entrar dentro do tabernáculo principalmente, porque se eles entrarem, eles vão morrer. Então Deus sempre quis estar perto do povo. Agora, o pecado do povo é que não deixava que eles ficassem perto de Deus. Porque Deus, ele é um fogo consumidor. Deus, ele é totalmente santo. Ele é santo, santo, santo. Então, significa que ele é totalmente, completamente santo. Por ele ser completamente santo, então nenhum tipo de impureza consegue ficar perto da sua presença. Porque a sua santidade destrói qualquer impureza que se chegar perto da sua presença. Sem Jesus Cristo, sem
a expiação que Jesus Cristo fez, né, por nós, sem ele ter pagado pelos nossos pecados, nós não poderíamos nos achegar a Deus, porque o nosso pecado não nos deixa estar perto da presença de Deus. Nós somos tão pecadores, tão impuros, que se nos achegássemos perto de Deus, sem a ajuda de Jesus Cristo, nós morreríamos, porque a santidade de Deus nos destruiria, já que nós somos completamente e somente pecadores. Para que a gente possa se achegar à presença de Deus sem sermos destruídos, nós precisamos da ajuda de Jesus. Então, quando Jesus morreu por nós, ele nos deu condição de nos achegar até a presença de Deus. É por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo que nós podemos ser perdoados por Deus, reconciliados com Deus, e aí sim podemos nos achegar à sua presença. O fato de Jesus morrer sendo o verbo, João 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E aí João vem dizer que o verbo veio e habitou entre nós, ele era a luz do mundo. Então Jesus Cristo é o verbo, é a palavra, verbo é a palavra. O fato dele morrer sendo o verbo e sendo Deus, né, ele era Deus, estava com Deus e era Deus, é que ele não se aproveitou do seu poder e sua autoridade, mas se entregou à morte espontaneamente. Então nós temos que entender que Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo, o Filho, é uma pessoa, Deus Pai é outra pessoa, mas os dois são um Deus, não são dois deuses, é um Deus. É algo muito difícil da gente conseguir entender completamente, porque a nossa mente ainda é uma mente limitada, a nossa mente é muito superficial. E nós não conseguimos entender ainda completamente as coisas que Deus faz e as coisas que Deus diz. Talvez nós nunca conseguiremos compreender os pensamentos de Deus, né? Mesmo quando a gente estiver no céu, que tiver uma mente restaurada, que tiver nosso corpo transformado num corpo glorioso, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo, nós nunca conseguiremos compreender totalmente a mente de Deus. Então, esses tipos de coisa, como por exemplo a Trindade, é algo que é difícil da gente entender. Mas o fato de ser difícil da gente entender não significa que não é uma verdade. Porque nós vemos claramente na Bíblia que Jesus Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa e Deus é outra pessoa. Pessoa, quando a gente fala pessoa, não é que tem um corpo. Nós associamos que ser pessoa é ter um corpo, mas Deus e o Espírito Santo são espíritos, então eles não têm corpos. Quem tem corpo é Jesus Cristo, que foi encarnado como um ser humano e ele continuou com aquele mesmo corpo até hoje, só que foi ressuscitado, está no corpo glorificado. Mas pessoa significa ter personalidade. É alguém que tem personalidade, ele faz escolhas, ele tem sentimentos, ele tem personalidade. Então Jesus Cristo é uma pessoa, o Pai é outra pessoa e o Filho é outra pessoa. Como uma prova disso, nós temos, por exemplo, o dia do batismo de Jesus Cristo. Nós vemos Jesus sendo batizado, nós vemos o Espírito Santo voando e pousando sobre Jesus, e nós ainda ouvimos uma voz do céu, que era o Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me dá muito prazer, o meu Filho amado em quem eu me alegro. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas diferentes, nesse mesmo episódio, para nós percebermos que eles não são a mesma pessoa, mas os três são um Deus, não são três deuses, é apenas um Deus. Isso é algo difícil da gente entender, mas por causa da nossa mente limitada. E isso não significa que isso não seja verdadeiro. Então Jesus Cristo, como Deus, ele não poderia morrer. Deus não pode morrer, ninguém pode vencê-lo, ninguém pode detê-lo. Mas mesmo assim, quando ele veio para a terra como um ser humano, a Bíblia diz que Jesus não teve como usurpação ser igual a Deus mesmo sendo Deus. Então ele não se aproveitou do seu poder e autoridade, mas ele se entregou à morte. Jesus não poderia ser morto. A morte nunca poderia vencer Jesus, porque ele é Deus. Ele é o dono de todas as coisas e tem autoridade até mesmo sobre a morte e sobre o inferno. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade sobre a morte e o inferno. Então, para Jesus Cristo ter morrido, para que a morte pudesse ter o vencido por somente um momento,
foi preciso ele ter se entregado espontaneamente. Então isso foi uma coisa espontânea de Jesus. Os homens não conseguiram detê-lo, foi ele que se entregou. Se ele não quisesse se entregar, se o pai dissesse, você não precisa se entregar, você não precisa deixar que eles façam isso com você. Então eles não precisariam ter passado por tudo isso. Quando Pedro quer defender Jesus e quer impedir que Jesus seja preso, Jesus disse, Pedro, você não acha que se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai, e o meu pai mandaria para mim legiões de anjos, que são muitos anjos, e eles me salvariam disso? Então Jesus diz, olha, se eu quisesse, se eu não quisesse passar por tudo isso, se eu quisesse deixar isso para lá, bastava eu pedir o meu pai ia mandar legiões de anjos e eles iam me proteger, mas é necessário que eu passe por isso. Então Jesus Cristo ele foi preso porque ele se entregou e não porque eles conseguiram vencê-lo. Se ele não tivesse se entregado de livre e espontânea vontade, eles nunca teriam conseguido vencer Jesus. É tanto que, numa das passagens, uma das pessoas, eu não me lembro agora se foi Pilatos ou foi Herodes, mas eu acho que foi Pilatos, ele diz assim para Jesus, você não sabe que eu tenho poder para mandá-lo à morte ou para libertá-lo? E Jesus diz, não, você não tem poder nenhum, o poder que você tem foi dado pelo meu Pai. Então, se não tivesse sido dado esse poder, se não tivesse sido dado essa permissão de me mandar à morte, você nunca teria poder sobre mim. Então, para poder Pilatos ter conseguido mandar, liberar que Jesus fosse morto, foi porque Deus permitiu e porque Jesus assim também permitiu. Note que ninguém poderia tirar-lhe a vida, a não ser que ele mesmo se entregasse. Pronto, essa passagem fica em João capítulo 11, versículo 17 e 18, e também no capítulo 19, no versículo 10 e no versículo 11. Aí você dá uma olhada lá, você vai ver essa passagem direitinho. A ceia cristã era celebrada aos domingos, justamente por ter sido esse o dia da ressurreição de Cristo. Nessa festa, eles relembravam e comemoravam a obra de Jesus na terra e o seu sacrifício e a sua ressurreição. Enquanto Jesus estava na terra, ele ia às sinagogas, né, enquanto lhe era permitido, já que os fariseus o expulsaram das sinagogas, expulsaram seus discípulos e expulsaram qualquer um que dissesse que cresce no nome de Jesus. Uma prova disso nós temos, por exemplo, quando Jesus curou aquele homem cego, ele nasceu cego, e aí Jesus cura aquele homem e depois aquele homem vai até a sinagoga e os pais daquele homem vão para lá para ver ele. E aí os fariseus perguntam aos pais dele, esse é o seu filho? Ele nasceu cego? E eles dizem, sim, ele nasceu cego. E aí eles perguntam, e quem foi que o curou? E os pais do rapaz tiveram medo de dizer que ele foi curado por Jesus de Nazaré, porque havia sido dado um decreto que todo aquele que dissesse que crê em Jesus de Nazaré, que cresce em Jesus de Nazaré, seria expulso das sinagogas. E eles tinham medo de ser expulsos das sinagogas. Então eles disseram, ele é maior de idade, pergunte a ele vai saber lhe responder. Então todas as pessoas que diziam que criam em Jesus foram expulsas das sinagogas, assim como os discípulos e o próprio Jesus Cristo. Mas naquele tempo os judeus eles tinham o costume de todos os sábados nas sinagogas eles se reunirem para ler a palavra, para explicar, para estudar. Era um costume dos judeus. No tempo de uma grande perseguição que eles tiveram, eles não puderam mais ter acesso ao templo. O templo foi manchado, né? Levaram carne de porco lá para o templo, mataram um porco dentro do templo e mancharam as coisas com sangue de porco. Eles profanaram o templo dos judeus e eles perderam acesso a esse templo. E aí eles começaram a se reunir em sinagogas. Isso foi lá naquele tempo, aquela folha branca que você tem entre o Velho e o Novo Testamento, aquela folha ali foi um período de mais ou menos 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo. Estão chamados os 400 anos do silêncio, porque foi os 400 anos que Deus não falou com os homens. Foi nessa época que o templo foi tomado, foi destruído. Depois foi que eles começaram a reconstruir o templo de novo. No tempo de Jesus, o templo ainda não havia sido terminado de ser construído, ainda estava sendo reconstruído ainda. E aí, por não terem o templo, os fariseus, né, na verdade os judeus, começaram a se reunir em sinagogas para poder ler
poderem ouvir, poderem falar, comentar, aprender sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. Quando Jesus morreu e ressuscitou e deu-se início à igreja, ao povo de Deus, a igreja começou a se reunir aos domingos. Antes eles se reuniam aos sábados, por causa da lei de Moisés, os 10 mandamentos que dizia guarda o dia de sábado, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então eles se reuniam aos sábados. E aí quando Jesus ressuscitou, a igreja passou a se reunir nos domingos. Por que a igreja passou a se reunir nos domingos? Porque Jesus havia ressuscitado no domingo. Então eles aproveitavam isso, né, e faziam no domingo para poder aproveitar para relembrar aquilo que Jesus tinha feito por eles. Tinha morrido e tinha ressuscitado no domingo. O domingo para eles passou a ser como um dia de vitória. Foi o dia que eles começaram a guardar. Evidências de que Jesus realmente ressuscitou. Ainda há pessoas hoje que acham que Jesus não existiu. Jesus nunca existiu. Mas isso é um fato, mesmo até entre os grandes estudiosos, que Jesus realmente existiu. Jesus foi uma pessoa que realmente existiu, e isso é fato. Nenhum historiador, nenhum pesquisador vai dizer para você que Jesus Cristo nunca existiu. Jesus existiu. Agora, ainda é para quem não crê, né, no Evangelho, ainda é um pouco difícil de acreditar que Jesus ressuscitou. A questão não é se Jesus existiu. É fato que Jesus existiu. A questão para muitos é se Jesus ressuscitou. Nós, cristãos, cremos que Jesus ressuscitou, mas muitos ainda têm dúvidas acerca da ressurreição de Jesus. Mas nós podemos ver aqui que há várias evidências que comprovam que sim, Jesus Cristo ressuscitou. Vamos ver aqui algumas dessas evidências. As cartas de Paulo são os registros mais antigos sobre a ressurreição de Jesus, mais precisamente a passagem de 1 Coríntios 15. Então, nós já vemos registros históricos, como por exemplo as cartas de Paulo, os registros históricos antigos que comprovam a ressurreição de Jesus Cristo. As profecias bíblicas que falam sobre a morte e a ressurreição de Cristo são precisas e todas se cumpriram. Elas são as evidências mais impressionantes da veracidade desse acontecimento. Então, as profecias que foram feitas acerca da morte e da ressurreição de Cristo, que foram profecias, muitas delas feitas 1000 anos antes de Jesus vir à Terra, todas as profecias foram cumpridas. Então, esses são das evidências mais impressionantes da veracidade disso. As coisas que foram profetizadas acerca de Jesus, todas elas aconteceram. Algumas dessas profecias são Isaías 53, versículo 4 e 7. Nós vemos o cumprimento da profecia lá em 1 Pedro 2, 24. E também em Mateus 27, versículo 12, Lucas capítulo 15, versículo 5, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Nós temos a profecia de Salmos, capítulo 22, versículo 18, cumprida em João, capítulo 19, versículo 23 e 27. Nós temos a profecia de Salmos 22, versículo 1, cumprida em Mateus 15, 33 e 34. Nós temos o capítulo 22 de Salmos, versículos 7 e 8, cumprido em Lucas 23, 35. E nós também temos um cumprimento dessas profecias mostrado lá em João capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Esses são apenas algumas das passagens que mostram que as profecias feitas acerca da morte e da ressurreição de Jesus Cristo foram cumpridas. Profecias essas muitas vezes feitas mais de 1000 anos antes de Jesus nascer. E isso é muito incrível, que mais de 1000 anos depois tenha se cumprido exatamente da forma como aquele profeta tinha falado antes. Jesus dava várias ilustrações para se referir à sua ressurreição. E todas as ilustrações de Jesus acerca da sua ressurreição se cumpriram. Por exemplo, o sinal de Jonas, como nós vemos lá em Mateus 12, 39 e 40. Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. Jesus diz, assim como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias na terra, né? Ele fala da sua morte. Então, assim como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, assim também Jesus passou 3 dias morto. Ele diz, morrerei, ao terceiro dia ressuscitarei.
Jesus também fala sobre levantar o templo em 3 dias, em João capítulo 2, versículo 18, 22. E aí as pessoas que ouviram Jesus falando disso, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Achavam que ele estava falando do templo de Jerusalém, que ainda estava em reconstrução, né? Tinha durado mais de 30 anos e ainda estava em reconstrução, não tinha terminado de ser reconstruído. E aí Jesus vem e disse que o destruiria, que se o destruíssem, ele reconstruiria o templo em 3 dias. Só que Jesus estava falando, mais abaixo nós vemos um versículo dizendo que ele não estava falando sobre o templo de Jerusalém. Ele estava falando sobre o seu corpo. Antes, o templo de Jerusalém era a casa de Deus. Agora, o seu corpo seria a casa de Deus, né? Que no caso é a igreja. Claro que ele está falando da ressurreição do seu próprio corpo, mas também simbolizava a igreja, que é o corpo de Cristo, e ele é a cabeça. Antes o templo era a casa de Deus, agora a igreja é a casa de Deus, não é mais o templo. Só que aqui ele está falando da sua ressurreição, né? Ele está dizendo, olha, vocês vão destruir, vocês podem destruir, e em 3 dias eu vou ressuscitar. E isso aconteceu, depois de 3 dias ele ressuscitou. Além disso, há várias testemunhas da ressurreição. Não é uma coisa que simplesmente alguém ouviu falar, ou uma pessoa apenas viu, uma ou duas, ouviu falar e saiu espalhando por aí. Não, várias pessoas testemunharam a ressurreição. Por exemplo, a pedra do túmulo que Jesus foi sepultado pesava 2 toneladas. 2 toneladas é 2.000 quilos. Essa pedra tinha um peso de quase 2 carros. Também tinha o selo romano. O selo romano tinha uma espécie de uma massinha, assim, por exemplo, cartas, né? Eles fechavam as cartas, aí tinha uma espécie de uma massa que eles colocavam lá para fechar a carta. E o rei tinha um selo, que poderia ser no anel, poderia ser na ponta do seu cetro, ou um carimbo. O rei tinha um selo específico, e esse selo marcava essa massa que era colocada, e ficava lá a marca do rei, e esse selo não poderia ser quebrado. Se o selo fosse quebrado, então saberia que foi alguém que foi lá e quebrou esse selo. Para poder saber que aquilo ainda estava intocado, o selo tinha que estar inteiro, porque era uma massinha que não poderia ser quebrada. Nesse túmulo foi colocado o selo romano, que é para terem certeza de que ninguém foi lá e quebrou o selo. Além disso, além da pedra do túmulo ter quase o peso de 2 carros, mais ou menos umas 2 toneladas, e além desse selo romano que comprovaria que ninguém mexeu naquele túmulo, além disso, 2 guardas romanos protegiam a entrada do túmulo de Jesus. Então, se aquela mentira que eles contaram, que os fariseus contaram na época, e que rola até hoje, muitas pessoas ainda acreditam nessa mentira. Os discípulos dele foram lá à noite e roubaram o corpo dele, e agora dizem que ele ressuscitou. Se isso fosse verdadeiro, então o selo teria que ter sido quebrado. Não apenas um homem rolaria aquela pedra, teria que ser mais de um homem, e com certeza os guardas teriam visto, já que tinha 2 guardas romanos vigiando a pedra do que tampava o túmulo de Jesus. Se alguém tivesse rolado a pedra para roubar o corpo de Jesus, certamente os soldados teriam visto, conforme nós vemos em Mateus 27, 66. Porém, os soldados viram o anjo vindo. Os soldados viram o anjo. Eles disseram que viram o anjo vindo, e depois disso houve um terremoto e a pedra foi rolada. Eles viram e caíram, e eles contaram isso para os fariseus e para as suas autoridades. Mas eles preferiram inventar uma mentira acerca do roubo do corpo de Jesus. Nós vemos lá em Mateus 28, versículo 2, 4. Os guardas viram o anjo, né? Então não foram pessoas que rolaram a pedra, foi um anjo que rolou aquela pedra. Pessoas não teriam como ter feito isso, e os guardas certamente teriam visto. Lá em Mateus 28, versículo 11 ao 15, tem lá a passagem de que quando os líderes judeus ouviram o relato dos soldados, eles inventaram o boato de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Algumas mulheres da Galileia, entre elas a mãe de Jesus e Maria Madalena, foram ao sepulcro perfumar o corpo de Jesus. Isso era um costume que as mulheres tinham, né?
de perfumar o corpo do defunto e tal, depois da morte dele. Elas não puderam fazer isso logo, porque era logo o sábado de Páscoa, né? Era um sábado e principalmente era o sábado da Páscoa, né? Logo no domingo seria a Páscoa. Então elas deixaram lá o corpo de Jesus, tiveram que voltar e depois elas foram para poder preparar o corpo de Jesus, né, para o seu sepultamento. E aí quando elas foram fazer isso no corpo de Jesus, elas mesmas, quando chegaram lá, viram o túmulo vazio. Né? Elas não inventaram mentira, elas viram o túmulo vazio e elas disseram para as pessoas. Elas, em Lucas 24, versículo 1 ao 12, diz que elas viram também Jesus ressurreto. Maria Madalena pensou que era o jardineiro, pensou que era alguém que cuidava ali daquele ambiente ali, daquele local. E ela pergunta até o jardineiro, que ela pensava que era o jardineiro, ela pergunta: Senhor, diz para mim para onde foi que levaram o corpo do meu Senhor? Levaram o corpo do meu Senhor, ele não está mais aqui, dentro do túmulo. Para onde foi que levaram o corpo do meu Senhor? E aí ele apenas diz Maria, ele apenas diz o nome dela. E na mesma hora ela reconhece a voz e sabe que aquele ali é o mestre. E ela diz Rabone, que significa meu mestre. Ela reconheceu que era Jesus. E Jesus diz a ela, vai e diz aos meus irmãos que eu ressuscitei e que eu vou encontrar com eles. E ela vai para dizer para os discípulos. Então, as mulheres foram também algumas das testemunhas oculares que viram o Jesus ressurreto. Os discípulos também viram Jesus, conforme nós vemos em João, capítulo 20, versículo 19 ao 28. Nós já vemos aqui que foram mais de uma pessoa que viu Jesus. Nós temos pelo menos duas mulheres, a mãe dele e a própria Maria Madalena, que foi a primeira que foi responsável que foi a mandada a dizer aos outros que Jesus tinha ressuscitado. A primeira pessoa que viu o corpo de Jesus ressurreto e que foi enviada para poder dizer às pessoas que ele tinha ressuscitado foi Maria Madalena. E aí nós já temos também os discípulos de Jesus, menos Tomé e menos Judas. Então nós temos ali pelo menos 10 discípulos que viram Jesus ressurreto. Então nós temos pelo menos 12 pessoas que viram Jesus ressurreto. As duas mulheres, Maria mãe de Jesus e Maria Madalena, e os 10 discípulos, que era menos Tomé, que não estava lá ainda, e também menos Judas, né? Que a gente sabe o que foi que aconteceu com Judas. Depois eles viram Jesus de novo e dessa vez Tomé já estava com eles. Tomé tocou nas suas feridas para ter certeza de que era um corpo e não um espírito. No começo logo, alguns pensaram que não era o corpo de Jesus ressurreto, mas era um espírito, o espírito de Jesus que tinha aparecido a eles. E aí Jesus disse, vocês não acreditam que sou eu, que eu estou vivo? Tá aqui as minhas feridas, tá aqui os buracos das minhas mãos, tá aqui o buraco do meu lado. Se vocês quiserem, podem tocar. Toquem nas minhas feridas, toquem aqui no buraco do meu lado aqui, que foi espetada a lança em Jesus. E Jesus também diz, olha, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles trazem comida e Jesus come junto com eles para provar para eles que era assim ele ressuscitado, ele estava ali em carne, não era apenas o seu espírito, mas era o corpo de Jesus físico, o corpo em carne, o mesmo corpo que ele andou durante 30 anos, 33 anos aqui na terra, era o mesmo corpo que ele estava agora, só que agora era um corpo glorificado. Essa parte que diz que Jesus comeu com eles está lá em Marcos 16, versículo 14, e também em Lucas 24, versículo 41 até o versículo 43. Depois disso, Jesus também apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Alguns discípulos iam tristes, né, estavam saindo de lá, iam para a sua cidade de Emaús, tristes porque aquele de quem eles achavam que as profecias falavam agora tinha morrido. O que seria das pessoas? O que seria deles? O que seria daquelas coisas que ele tinha dito? E eles viram Jesus ressurreto, mas na hora eles não reconheceram, tamanha era a sua tristeza e decepção, até que quando Jesus foi para casa com eles e Jesus partiu o pão, quando Jesus orou para partir o pão, ele orou daquela forma como só ele orava, e aí sim eles reconheceram que era Jesus. Então Jesus também apareceu para mais pessoas, além daquelas duas mulheres, pelo menos duas mulheres, e além dos seus 11 discípulos, né? Agora junto com Tomé, menos o Judas, que já tinha morrido. Nós vemos essa passagem dele falando com alguns discípulos no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao versículo 22.
Mais para frente, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, nos é dito que mais de 500 irmãos o viram de uma só vez. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias ainda andando com as pessoas no meio dos seus discípulos, ainda ensinando algumas coisas ainda, dando para eles as últimas instruções. E mais de 500 irmãos o viram de uma só vez, numa única vez. E por último, conforme nós vemos em 1 Coríntios 15, versículo 8, ele também apareceu a Paulo. Paulo também viu Jesus ressuscitado. Ele já tinha subido ao céu, mas ele apareceu a Paulo e o chamou pessoalmente. Para ser um apóstolo, os homens deveriam ter sido, uma das regras para ser considerado um verdadeiro apóstolo, é que eles deveriam ter sido chamados pessoalmente por Jesus. Por isso, Paulo também era um apóstolo, né? Também poderia ser chamado por apóstolo, porque além dele cumprir os outros requisitos para ser apóstolo, ele também tinha sido chamado por Jesus pessoalmente, só que depois Jesus já tinha subido ao céu. Alguns afirmam que estas testemunhas podem ter tido alucinações. Nessas mais de 512 pessoas, as pessoas dizem que eles tiveram alucinações. Eles criam tanto naquele mestre que eles tiveram alucinações de que aquele mestre teria ressuscitado. Mas olha, porque não tem como ter sido alucinações. Porque, segundo um grande estudioso sobre esse assunto, ele diz, olha, as alucinações, elas duram um longo período de tempo, e não apenas 40 dias. As pessoas, quando alucinam, elas não alucinam apenas um mês e pouco, e depois elas não alucinam mais. Não, quem alucina, ele passa muito tempo. Eles dizem, olha, alucinações duram muito tempo. Então não tem como ter sido uma alucinação, porque foi apenas 40 dias. Então não tem como ter sido. O segundo ponto é que um grupo de mais de 8 pessoas não pode ter tido a mesma alucinação. 500 pessoas de uma vez viram Jesus, mais de 500 irmãos viram Jesus de uma única vez. Não tem como essa alucinação ter sido tantas pessoas terem alucinado juntas de uma só vez. Um grupo de mais de 8 pessoas de uma só vez, 500 irmãos de uma vez só. Ele diz que não tem como isso ter acontecido. É impossível que um grupo de mais de 500 pessoas tenham tido a mesma alucinação, tenham visto a mesma coisa, com os mesmos detalhes, e depois sair contando para as pessoas como que um grupo de 500 pessoas que está alucinando tem a mesma alucinação. Mesmo que eles estivessem alucinando, cada um veria uma coisa diferente, mas todos eles viram a mesma coisa. Isso não tem como acontecer, isso é impossível de acontecer. Nunca houve, o terceiro motivo que esse estudioso dá, é que nunca houve alucinações alegando a ressurreição de alguém. Nunca pessoas disseram que teve alucinação com alguém ressurreto. Eles, às vezes, já teve gente que alucinou dizendo que viu fulano de tal, mas é como se ele tivesse visto a alma de fulano, o fantasma de fulano, alguma coisa do tipo. Mas dizer que viu uma pessoa ressuscitada, uma pessoa viva, alguém que estava morto e agora estava vivo, nunca uma alucinação desse jeito ocorreu. O quarto motivo que ele dá é que alucinações não afetam o inimigo da pessoa, né? Poderiam dizer, mas é porque eles amavam tanto aquele mestre, eles estavam numa situação de tanta tristeza, tanta dor, que eles acabaram alucinando com a quem eles amavam. Mas e os soldados? Os soldados que vigiavam a pedra do túmulo, eles viram isso também. Então, eles eram inimigos de Jesus. Então, quer dizer que os inimigos também alucinaram vendo Jesus ressurreto? Então, o estudioso diz, ninguém alucina vendo o seu próprio inimigo. Alucinações não afetam o inimigo da pessoa. Pode até afetar alguém que ama aquela pessoa. Mas o inimigo da pessoa, alucinações não afetam o inimigo da pessoa. E os inimigos também viram Jesus ressurreto. Alucinações normalmente não são conhecidas por inaugurarem movimentos globais ou religiões mundiais. Naquela época, ninguém imaginava a que ponto o cristianismo chegaria nos dias de hoje. E olha a que ponto o cristianismo chegou.
Olha a quantidade de cristãos que existem no mundo inteiro. A quantidade de pessoas que não apenas pela sua fé, porque muitos acham que somente porque a gente tem fé, a nossa fé é cega, né? Fé é crer naquilo que não se pode ver. Então acham que a gente é doido, né? Ou que a gente está alucinando, a nossa fé é cega e a gente acredita em historinhas, em conto de fadas. Mas quantas pessoas que dizem crer em Jesus Cristo e têm provas concretas de que aquilo que ela crê é real? Por exemplo, mesmo que uma pessoa chegasse para mim e dissesse que o cristianismo é mentiroso e que tudo isso é falso, eu não poderia acreditar naquilo que aquela pessoa diz. Porque aquilo eu sei, a minha caminhada com Jesus, eu sei pelo que eu já passei e eu já vi coisas que aconteceram, já passei por coisas que me comprovaram que tudo isso que eu creio é real. Então eu não tenho como dizer que o cristianismo é falso, que Jesus não ressuscitou. Eu não posso abrir a minha boca para dizer isso, porque eu tenho provas concretas de que isso é real. E assim é com aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós temos provas concretas de que aquilo é real. Olha que ponto o cristianismo chegou hoje. Não tem como uma alucinação criar a um longo prazo uma religião ou um movimento tão grande e tão forte como o que a ressurreição de Jesus causou para os dias de hoje, o cristianismo. Alguns alegam que Jesus não morreu de fato. Ainda tem gente que diz assim, mas ele nem morreu de fato, né? Ele só estava num estado de coma ou alguma coisa do tipo. Ou que essa história nem mesmo existiu. Porém, é inegável para a história e para a ciência que Jesus realmente existiu. Também é inegável para a história e para a ciência que um homem que passou por todas as coisas que Jesus Cristo passou não morresse. É inegável para a história e para a ciência de que as coisas que Jesus passou não o mataram definitivamente. Jesus definitivamente foi morto. A história e a ciência crê. Jesus definitivamente foi morto. Ele não estava em coma, ele não estava desmaiado, ele morreu. E a ressurreição também é algo que não se pode negar. Então, a vida de Jesus foi real, a morte de Jesus foi real e a ressurreição de Jesus é real. Uma outra questão que a gente pensa também é que se essa mensagem da morte e ressurreição de Jesus fosse mentira, então ela logo teria sido destruída logo no começo. Se a mensagem da pregação do evangelho fosse uma mensagem falsa, ela teria sido destruída logo no começo. Mas pelo contrário, ela até hoje permanece forte e ainda se expandindo. Uma história falsa, uma alucinação, não poderia se expandir a longo prazo ao ponto de chegar ao que chegou hoje. E uma última questão é que muitos morreram por não negar essa mensagem. Mas quem morreria por uma mentira? Se os apóstolos não tivessem realmente visto o Cristo ressuscitado, será que eles teriam se entregado à morte como eles se entregaram por uma mentira? Será que Pedro teria aceitado morrer numa cruz de cabeça para baixo por uma mentira? Será que Tiago menor teria aceitado morrer furado por uma lança por uma mentira? Será que vários daqueles apóstolos que tiveram a sua cabeça cortada, apóstolos que foram mortos apedrejados, o próprio Estevão que foi morto apedrejado, será que eles teriam aceitado morrer por uma mentira? Ninguém aceitaria morrer por uma mentira. Se fosse uma mentira, se fosse algo que não fosse real, aqueles homens teriam negado, teriam assumido que não era real para poder salvar a própria vida. Mas eles sabiam que o que eles criam era real. E por isso eles foram até a morte, mas não negaram aquilo que eles sabiam que era real. A necessidade da morte de Cristo. Por que Jesus precisou morrer? Jesus veio para a terra e morreu, e tudo isso era uma grande necessidade. Mas por que era uma tão grande necessidade? O objetivo principal da vinda de Jesus para a terra era se entregar para redimir os seus, conforme nós vimos lá em João, capítulo 12, versículo
27. Em diversos episódios nos evangelhos, nós vemos Jesus falando de sua morte e da sua ressurreição. E vemos que ele falava que isso estava nos planos de Deus. Isso esteve nos planos de Deus desde o início da história. Quando Deus vai castigar Eva pelo seu pecado, e ele diz: o teu descendente vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai morder o calcanhar da tua semente, né? A tua semente vai pisar na cabeça da serpente e a serpente vai morder no calcanhar da tua semente. Isso falando do descendente que viria, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pisou na cabeça de Satanás, né? Ele venceu Satanás. Satanás já está vencido. Mas Satanás também, por um momento, mordeu o calcanhar de Jesus. Jesus morreu numa cruz, mas ele ressuscitou. Então a morte e a ressurreição de Jesus era algo que precisava acontecer. Estava nos planos de Deus e teria que acontecer. A morte de Cristo cumpre os requisitos da lei. Quais eram os requisitos da lei? A lei de Deus tinha um padrão, e ainda tem, muito alto para nós. Nunca conseguiríamos satisfazê-la, conforme nós vemos em Romanos 8, versículo 3. A lei de Deus, ela era necessário que você obedecesse toda a lei. E não era apenas os 10 mandamentos. São mais de 600 leis. E a Bíblia nos diz que aquele que quebrar, nem que seja uma só lei, já é culpado de ter quebrado todas as outras mais de 600 leis. Para a gente ver se nós nunca quebramos as leis de Deus, vamos pensar na quebra da lei mais banal que tem, a forma mais banal, mais simples, vamos dizer assim, não banal, mas mais simples. Mentir. A lei diz: não mentirás. Isso é uma coisa assim que a gente faz com muita facilidade. Quem nunca mentiu na vida? Aquele que nunca mentiu na vida já está mentindo. Porque mentiu, todos os seres humanos já mentiram. Por termos mentido, quebramos o mandamento. Nós achamos isso uma coisa banal, a mentira, achamos isso banal. Nós, por termos mentido, quebramos o mandamento que diz: não mentirás. Por termos quebrado esse mandamento, logo, pela Bíblia, nós somos culpados de termos quebrado os mais de 600 mandamentos da Bíblia. E o que a Bíblia diz? O pecado é a quebra da lei. Logo, se nós quebramos a lei, nós somos pecadores. Romanos 3, 23. Todos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. E aí vem Romanos 6, 23 e diz: a consequência, o salário pelo pecado é a morte. Então, se nós quebramos uma lei de Deus, como por exemplo, não mentirás, e todos já quebraram, nós somos culpados de termos quebrado as mais de 600 leis. Por sermos culpados de quebrar a lei, somos considerados pecadores. Agora, por sermos pecadores, a consequência disso, o resultado disso, que não tem como ninguém fugir disso, seria a morte, tanto morte espiritual como a morte física, e passar a eternidade longe de Deus. Então esse é o padrão da lei, e nenhum ser humano consegue cumprir esse alto padrão da lei de Deus. O propósito da lei era nos mostrar o quão nós somos pecadores, conforme nós vemos lá em Romanos 3, versículo 20. A lei não veio para salvar as pessoas, mas a lei veio para mostrar às pessoas o quão nós somos pecadores. Deus não nos deu a sua lei para nos salvar, mas Deus nos deu a lei lá no Velho Testamento para dizer: vejam como o meu padrão é muito alto e vocês, por si mesmos, sem minha ajuda, não conseguem cumprir o padrão da lei que eu tenho. Vocês não conseguem me obedecer da forma que eu desejo se estiverem sozinhos e sem a minha ajuda. É para isso que a lei servia. Foi por isso que Deus nos deu as suas leis, aquelas leis lá no Velho Testamento. Deus enviou Jesus como um ser humano. Ele viveu debaixo da lei e a obedeceu em tudo, nunca pecando, conforme nós vemos em Gálatas 4:4 e Hebreus 4, versículo 15. Para que alguém pudesse satisfazer a lei de Deus, teria que ser um ser humano. Um ser humano teria que cumprir toda a lei e no final ser considerado como uma pessoa justa, porque para ser justo tinha que obedecer toda a lei. Nenhum ser humano conseguia isso. Então, para vencer a morte, tinha que ser um ser humano perfeito para poder conseguir cumprir toda a lei de Deus, e aí ele vencer a morte e não ser mais morto.
Só que nós, seres humanos, não poderíamos fazer isso. Por isso, Deus mandou Jesus, encarnado num corpo de ser humano, como uma de suas criaturas, para poder cumprir toda a lei, obedecer toda a lei e, no final, vencer a morte. E foi isso que Jesus fez. Jesus veio como um ser humano, para que, como um ser humano, assim como Adão, já que foi Adão que trouxe o pecado para o mundo, teria que ser um ser humano que teria que tirar o pecado do mundo, e nós não poderíamos fazer isso. Então Jesus veio como um ser humano para poder obedecer toda a lei e, no final, poder vencer a lei. O primeiro Adão trouxe o pecado. Teria que ser também um homem como Adão para poder vencer o pecado. Por isso Jesus Cristo veio no corpo humano para passar por tudo isso e obedecer toda a lei para poder vencer o pecado. O seu sacrifício também nos livra do pecado e da sua consequência. Qual é a consequência do pecado? Romanos 6, 23, a morte. Todo aquele que desobedece à lei peca. 1 João 3, 4. O pecado é a quebra da lei. Como não conseguimos obedecê-la, somos pecadores. Por sermos pecadores, merecemos a morte. Romanos 6, 23. Cristo pagou esse preço morrendo no nosso lugar, porque deveríamos ser nós. Mas como nós não somos perfeitos, como aquele cordeirinho que Deus exigia que fosse perfeito, nós não seríamos suficientes para poder vencer esse pecado. Teria que ser alguém perfeito. Por isso foi Jesus, morreu no nosso lugar, o perfeito morreu no lugar dos imperfeitos, para assim poder dar a chance de perdão e reconciliação aos imperfeitos. Conforme nós vemos em Isaías 53, 6, Romanos 5, versículo 8. Quando nós cremos em Jesus, nós vencemos a morte pelos méritos dele, não pelos nossos méritos. Conforme tem lá em 1 Coríntios 15, versículo 20 e João, capítulo 14, versículo 19. Quando nós cremos em Jesus e nós nos entregamos a ele, então os méritos dele e a sua vitória sobre a morte passa para nós também, e nós nos tornamos vencedores da morte. Só que não porque nós merecíamos, não pela nossa justiça, já que nós somos totalmente, completamente pecadores, mas porque Cristo venceu a morte, e quando nós cremos nele, ele coloca a sua justiça sobre nós. Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo sobre nós. Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. E eles tentaram cobrir a sua nudez com folhas, mostrando que eles perceberam seus erros. A sua nudez simbolizava o seu pecado, os seus erros. E eles tentaram cobrir esse pecado com folhas de árvore, com a sua própria justiça. Eles tentaram tapar o seu pecado do seu próprio jeito, com os seus próprios meios. Deus veio e tirou aquelas folhas como roupas, já que não serviam. Ele sacrificou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro, fez roupas e deu a Adão e Eva, o primeiro cordeiro sacrificado para tapar o pecado do homem, simbolizando Jesus Cristo. Foi esse cordeirinho lá no Éden que foi sacrificado para que o couro dele, a pele dele, pudesse ser tirada para fazer roupas para Adão e Eva. E assim Deus mostra, vocês por si mesmos não conseguem tapar os seus pecados, não conseguem tapar o seu erro. A única forma de vocês terem o seu erro tapado e eu não olhar mais para o erro de vocês é se eu mesmo, por minha livre e espontânea vontade, fizer uma roupa própria para vocês e colocar em vocês. E aí Jesus veio como aquele cordeiro, o cordeiro simbolizava Jesus, e a justiça de Jesus, que era a sua pele, a pele do cordeiro lá no Éden, a justiça de Jesus foi colocada sobre nós. Nós, com a nossa própria justiça, nós não conseguimos tapar o nosso pecado com a nossa própria justiça, nossas folhas de árvore. Então Jesus pega a sua justiça, a sua pele, coloca sobre nós, e assim nós ficamos vestidos com a justiça de Cristo, como Adão e Eva foram vestidos com a pele do cordeiro. Nós estamos vestidos com a justiça de Cristo. E quando Deus olha para nós, Deus não vê mais os nossos pecados ou a nossa própria roupa que nós fazemos, que é as nossas obras, né, simbolizadas por aquelas folhas, que não serve de nada para tapar o pecado de alguém. Mas Deus olha para nós e nos vê vestidos com a justiça de Cristo, que foi simbolizada pela pele daquele cordeiro lá no Éden. Gênesis 2, versículo 17, Deuteronômio 27, versículo 26 e Romanos 6, 23. A consequência do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus 9, versículo 22.
Para que alguém pudesse ser perdoado, alguém tinha que ser morto. Porque a consequência do pecado é a morte. Então, para que a morte pudesse ser satisfeita, alguém deveria ter morrido. Alguém tinha que morrer. Nossa morte não seria suficiente para satisfazer a morte. Então, por isso, Jesus veio e por causa de sua morte, a nossa dívida com o pecado é satisfeita. Um animal era sacrificado no lugar da pessoa, Levítico 17:11, já que por mais que a pessoa morresse, ainda assim não seria suficiente para poder pagar a sua dívida que ela tinha com a morte, né, com o pecado. Então, um animalzinho era sacrificado no lugar da pessoa. O animal tinha que ser perfeito. Deus exigia lá no Velho Testamento, conforme nós vemos em Levítico 1, versículo 10 e vários outros, que o animal tinha que ser perfeito, sem mancha, sem defeito, sem doença, totalmente perfeito. O sangue dos animais não era suficiente. Por isso que sempre eles precisavam fazer sacrifícios novamente. Nenhum deles tinha poder de ser definitivo, conforme nós vemos em Hebreus 10, versículo 3, 4. O mesmo que eles sacrificassem os animais para poder ter os seus pecados perdoados, ainda assim nunca seria o suficiente. E eles tinham que sacrificar os animais vez após vez e vez após vez. Então veio Jesus, que nunca pecou e sempre obedeceu à lei, conforme nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, e Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Portanto, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, conforme nós vemos lá em João 1:29, quando João o Batista vê Jesus passando e diz para as pessoas: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos isso também em Isaías 53, versículos 6 até o 8. Jesus Cristo, aquele cordeirinho lá do Éden, que teve a sua pele tirada para cobrir Adão e Eva, simbolizava o Jesus que viria. E todos aqueles cordeiros sacrificados lá durante o Velho Testamento simbolizavam o Jesus que viria. O sacrifício de Jesus foi, portanto, perfeito e definitivo, já que foi um ser humano perfeito que morreu. O seu sacrifício foi perfeito e definitivo. Hebreus 10, do 10 ao 14. Os resultados da ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo abriu caminho para a presença de Deus. Por causa da morte de Cristo, agora nós podemos ter acesso à presença de Deus. Jesus, a Bíblia diz, é o único intermediador entre Deus e os homens. Então, através de Jesus, nós agora temos liberdade de nos achegar à presença de Deus, conforme lá em Mateus 27, versículos 50 e 51, e Hebreus 10, do versículo 1 até o versículo 25. Através da ressurreição de Jesus, nós podemos ver o imenso poder de Deus. Ela é uma lembrança de sua soberania sobre tudo, inclusive sobre a morte e a vida. Então, através da morte de Jesus, nós podemos ver o tanto que Deus é poderoso. Ele é tão poderoso que ele tem poder até mesmo sobre a morte e sobre a vida. Quem é que tem poder sobre morte? Quem é que tem poder sobre a vida? Quem é que tem o poder de dar vida a alguém? Esse alguém é Deus. E nós vemos que esse é um dos grandes motivos, de todos os motivos, esse é um dos motivos que nos mostra o quanto Deus é poderoso. Sua ressurreição também nos dá a esperança de uma nova vida e um futuro melhor. A Bíblia nos diz que, semelhante como ele foi ressuscitado, semelhantemente nós também seremos ressuscitados com um corpo parecido com o dele. Então, se ele ressuscitou e nós temos um pequeno vislumbre do que era o seu corpo, de como ele era quando ressuscitou, nós vemos lá nos evangelhos, também no comecinho de Atos, Lucas contando também no comecinho de Atos, mais ou menos assim, um grande resumo de como foi. E nós vemos também os apóstolos falando quando vão pregar o evangelho para as pessoas, nas cartas, tem alguns pedacinhos que falam sobre isso. Então nós quando temos esse pequeno vislumbre do que foi o corpo ressurreto de Cristo, e nós lembramos da passagem que diz que, semelhantemente como ele foi ressuscitado, nós seremos também com corpos parecidos com o dele, então imagina que glória será. E ele ainda nos diz: eu venci a morte.
E ainda nos diz: aquele que crê em mim vencerá a morte também, para que ele não morra, mas tenha a vida eterna. Então, por causa da ressurreição de Jesus, ele nos dá uma promessa, nós temos certeza por causa da sua ressurreição, que nós também passaremos por isso. Venceremos a morte e um dia estaremos com ele, morando com ele na glória eternamente. Sabe o que é eternamente? Eternamente é um tempo que não tem fim. É uma coisa tão maravilhosa para nossa mente que nós não conseguimos nem imaginar o que é o eternamente, algo que não tem fim. Por mais que algumas pessoas digam que a alma não é eterna, mas a Bíblia nos dá uma prova clara de que a alma é eterna sim, e que Deus vai nos ressuscitar na volta de Jesus. Nós ressuscitaremos com um corpo transformado, parecido com o de Jesus, e seremos vencedores sobre a morte. A morte não terá mais poder sobre nós. E aí a palavra de Deus diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Não tem mais, porque Deus é dono, ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. E Deus nos deu a vitória sobre a morte através da ressurreição de Jesus Cristo. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você tenha aprendido mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. Essa aula maravilhosa sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se você gostou dessa aula, curte aí o vídeo para nos ajudar. Compartilhe o vídeo com outras pessoas para que outras pessoas possam também ouvir esse ensino tão maravilhoso e possam ser também abençoados por Deus. E se inscreve no nosso canal, porque você ajuda o nosso canal a crescer. E quando você assina e ativa o sininho das notificações, todo vídeo novo que tiver no nosso canal, tem vídeo novo todo dia. Aí você vai ter acesso também a esses vídeos. Então, curte aí, compartilha, se inscreve no canal para você ajudar o nosso canal a crescer. E quando você faz isso também, o próprio YouTube começa a recomendar os vídeos para outras pessoas também. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.